Bom dia a todos. Vamos começar a nossa 33ª aula, penúltima. Domingo que vem será a última. Chegaremos ao final dessa jornada da esperança. Chegaremos ao céu. Teremos esperança. Sim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de juntos abrirmos a palavra do Senhor e sob a direção do seu Espírito Santo percorrermos os caminhos da revelação. Nós nos submetemos inteiramente ao Senhor, invocamos revelação, orientação, discernimento. Pedimos que enquanto meditamos, Teu Espírito Santo nos edifique, nos console, nos exorte, nos torne cristãos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Nós oramos por isso, confiando inteiramente no Senhor, orando e confiando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós fizemos essa longa jornada da esperança, tratando o tema da esperança no Antigo Testamento, no primeiro semestre e agora no segundo semestre, no Novo Testamento. E nas últimas aulas viemos tratando temas que constituem a substância da nossa esperança. O que exatamente esperamos, né? Então, alguns temas para apresentar o conteúdo da nossa esperança. Então, nós estudamos a vida de Jesus, estudamos a ressurreição do corpo, estudamos o juízo final e agora estamos estudando a nova criação. Hoje seria a segunda aula sobre a nova criação. Nós estudamos esses temas sempre com 3 abordagens, né? Uma aula para mostrar o que a Bíblia diz a respeito e outra aula para mostrar o que isso significa, né? O que isso significa para a minha vida, para a minha fé e também para a minha missão, né? Então é aquela perguntinha que às vezes eu falo brincando assim, é a perguntinha do e o queco, né? E o queco eu tenho com isso, quer dizer, tá, a Bíblia diz isso, mas que implicação isso tem para a minha vida, né? Então essa seria a segunda aula deste tema para responder essas 2 perguntas, né? Que implicação isso tem para a minha vida? Que implicação isso tem para a minha missão como cristão? Quando eu digo missão, estou me referindo à nossa missão particular, pessoal, e também à missão como igreja, né? A nossa fé é sempre vivida nessas 2 dimensões. Eu, particularmente, individualmente, que resposta eu dou às convocações da minha fé e também, claro, como igreja, né? A nossa missão é pessoal, mas também comunitária. Eu divido, assim, esses 2 aspectos para que nós não caiamos no erro de esperar apenas pelos outros, né? Ah, a missão é da igreja, se a igreja não for, o que eu posso fazer? Não, você vai também, né? E indo individualmente, respondendo particularmente ao chamado, você também está respondendo à missão, né? Bom, na aula passada, falando sobre, a gente se concentrou basicamente em Apocalipse, né, capítulo 21 e 22, falando sobre novos céus e nova terra. O autor que nós estamos seguindo, ele faz esse paralelo, né, entre a vida pessoal, vou colocar aqui a pessoa, né, a pessoa e o mundo, vou colocar mundo, tudo que existe, né, a criação. E ele traça esse paralelo, né? A pessoa caminha para um fim líquido e certo, que é a morte, né? O mundo também caminha para um fim líquido e certo, né? Que é o fim, né? Então isso aqui não precisa ser religioso nem cristão, né? Para saber que a única certeza da vida é a morte, né? O destino líquido e certo
Isso é uma expressão do juridiquês, né? Quer dizer, aquilo que é inescapável, que é garantido para a vida humana, é que ele caminha para a morte, para o falecimento, né? Para a queda, né? Daí essas palavras que nós usamos, falecimento, queda, cadáver, né? Tudo vem dessa expressão de fim. E o mundo também caminha para o fim, né? Não são apenas os religiosos que falam hoje em fim do mundo. Eu falei na aula passada que a nossa vida na Terra depende do Sol. O Sol é como um tanque de combustível, né? Todo mundo hoje sabe que ele tem lá seu medidor, né? Já gastou alguns bilhões e bilhões de energia, tem em estoque alguns bilhões e bilhões de energia. Essa energia calcula-se hoje que dará ainda para 5 bilhões de anos, né? Mas isso já é um grande passo. Significa dizer que a Terra teve um começo, o nosso sistema teve um começo e terá um fim. Não será nos nossos dias, né? Mas terá um fim, né? Então tudo o que existe, quer seja a nossa pessoa, a nossa vida pessoal, a vida humana, a vida na Terra, como o próprio planeta, tudo isso caminha para um fim. O que a nossa fé está dizendo é que há um corte nesse destino, né, que se chama nova vida e ressurreição, né? Já estudamos esse tema. E também há um corte aqui, há uma interrupção nesse parece destino eterno, que a Bíblia chama de nova criação, né? Então só há um modo, de acordo com a nossa fé, de escapar desse destino líquido e certo, desse destino determinado para tudo que existe, né? Assim como a nossa vida não caminha para um fim estúpido, né? Ela é sacada, né? Arrancada da morte para a vida, enxertada na vida, reconduzida à vida. Assim também tudo que nós conhecemos não caminha para um fim como se prevê, né? Porém, essa escalada para o fim é interrompida pelo soberano Senhor, por aquele mesmo que criou todas as coisas, né? E essa é uma expressão, digamos assim, única no pensamento humano, né? Porque ou se pensa num fim, o nosso destino está em morrer. Nós, eu digo o mundo, né? Nós não estaremos aqui para ver isso. Mas o destino do mundo, como nós o conhecemos, está destinado a morrer queimado, depois congelado, né? Porque é isso que se espera de uma grande estrela, né? Ela vai incandescer imensamente, vai queimar tudo ao seu redor, depois explodirá e então se tornará uma estrela morta. Sua luz ainda vagará pelo universo, né, por milhares e milhares de anos, né, como se diz, como se pensa hoje, né? As estrelas morrem, mas sua luz ainda ecoa, né, por muito tempo, e então tudo congelará, né? Ou então se pensa, essa é a visão científica, né? A visão mística, religiosa, pensa num mundo eterno, né? Tudo se renova continuamente, o mundo é eterno. O mundo é divino, né? A mãe terra, né? Olha, essa mãe terra é a mãe de tudo que existe, né? Então, nesse sentido, a terra teria uma energia própria, né? Que se renova continuamente, faz parte de outros mundos e tal. A visão cristã não é nenhuma nem outra. Nós nunca divinizamos a criação, né? Então, o cristianismo o cristianismo e a fé hebraica, né? Vou dizer, a fé hebraico-cristã é muito clara a respeito disso, né? O sol nunca foi divino, a lua nunca foi divina, nunca se divinizou força nenhuma da natureza. A natureza, por mais gloriosa que ela seja, por mais magnífica que ela seja, ela é louvada, admirada e etc., sempre como criação do Deus Todo-Poderoso, né? Que não é esta criação, né? Esta criação depende de Deus para viver, assim como nós dependemos de Deus para viver, né? Nós nunca consideramos a vida como fruto do acaso, né? Nem no seu início, nem no seu fim, né? Então a nossa visão, a visão da nossa fé, é que há
um princípio ordenado, debaixo da soberana provisão de Deus. E também há um destino ordenado, né? Esse destino também não é casual. Assim como a origem não foi casual, o destino também não é casual. Então, se nós cremos que há um princípio, né? Uma criação, tanto do mundo, como está em Gênesis 1, como do ser humano e da vida animal, né? Podemos colocar aqui também a vida animal, vegetal, né? Todo tipo de bios, né? Se cremos que há uma criação, cremos que há um destino eterno. Então, o que o nosso autor faz é o seguinte, né? Ele relaciona criação com essa destinação, né? Criação com destinação. Então, nós podemos analisar no pensamento humano as diversas possibilidades para que as coisas existam. O fato é que as coisas existem. Poderiam não existir, mas existem. Se elas existem, qual é a explicação para elas? Bom, tem algumas, né? Big Bang, né? Uma grande energia que veio do nada e tropeçou numa pedra e explodiu, né? Tropeçou na pedra é brincadeira. Explodiu e criou tudo que existe. Então todos nós somos frutos do acaso e caminhamos para o acaso, né? O dia que o Sol entrar em extinção, ele queimará tudo e congelará tudo, e nada disso terá sentido entre a grande explosão, né, inicial e a grande explosão final, né? É tudo entre nada e o nada, tudo caminhando para o nada. A outra visão que eu estou mostrando para vocês é uma visão mais mística, né? Que a Terra é nossa mãe, que ela é divina, que ela tem energia. Então, quando você abraça uma árvore lá no Parque Barigui, você está abraçando a sua irmã. Coisas assim, né? Mas tudo é carregado de uma energia. E é um misticismo que não está superado, né? É um misticismo recorrente, quer dizer, ele já construiu a mentalidade humana, o modo de pensar as coisas que existem, e volta sempre de novo, né? Com as suas nuances modernas e tal, mas sempre está aí de novo, né? Dentro deste panorama, quer místico, quer científico, né? O cristianismo, herdeiro da fé hebraica, então dizemos a fé hebraico-cristã, né? Porque herda do mundo hebraico e a visão cristã, pensa num mundo completamente diferente, né? Pensa num mundo que é obra das mãos de Deus, né? Não é Deus esse mundo, mas é obra das mãos de Deus. Não consegue, não poderia olhar para toda esta inteligência da qual estamos cercados e atribuí-la ao nada, né? Tem alguns cristãos apologetas que dizem que precisa ter fé demais para ser um ateu, né? Precisa ter muito mais fé, quer dizer, é muito mais difícil atribuir toda essa inteligência ao nosso redor, toda essa maravilha que é o nosso corpo, essa multiplicidade, essa diversidade, essa complexidade, atribuir isto ao nada seria um passo intelectual muito mais, digamos, sofisticado do que acreditar numa inteligência, né? Pode não crer no Deus da Bíblia, mas é obrigatório, por uma questão de honestidade intelectual, reconhecer que as coisas inteligentes só podem ser fruto de uma inteligência, né? Então, a visão hebraico-cristã vai nesse sentido. E assim como estabelece uma criação inteligente, né, porque está atestada em tudo que existe, né, também tem que desaguar num destino inteligente, num destino propositado, por mais caótica que esteja a situação. Então é claro que entre a criação e a destinação, né, tem todo tipo de caos, né? Caos, desordem e aquilo que nós chamamos, né, teologicamente de pecado. Toda maldade, toda desordem que parece que está colocando tudo que existe a perder, né? Então, mesmo que tenha havido uma criação, mesmo que tenha havido um Deus interessado em nós,
mas isso é no passado, né? Essa é uma outra corrente teológica que surgiu aí há 200 anos atrás, por aí, de que Deus foi embora. O próprio Deus desistiu da criação, né? Ele botou aí o reloginho para funcionar, e o reloginho vai funcionar até quando der, e vocês se virem, né? De certa forma, há essa tendência no nosso mundo moderno, né? Mesmo que haja lá alguma coisa, né? O mundo hoje já superou esta visão, né? E então nós mesmos cuidamos de nós mesmos, né? Não conseguimos evitar que um asteroide caia, mas achamos que podemos cuidar de nós mesmos, né? Hollywood vai à frente, né? Destruindo todos os perigos, etc., né? O ser humano vai, volta, né? E nós vamos guiando aí a nossa nave, né? E daqui 5 bilhões de anos, bom, aí, né, até lá nós já teremos mudado daqui para outro planeta e tudo vai dar certo, né? De certa forma a gente mistura aí, né, então essas ficção, essas, né, e vamos vivendo, né, como se fôssemos nosso próprio capitão, nosso próprio governante. Apesar de toda essa tragédia aqui, apesar das guerras, da maldade humana, das catástrofes, de todas as ameaças, nós cremos num destino certo, né, que vai para Deus, né, e que nós chamamos de nova criação. Então é isso que nós estamos dizendo aqui na primeira parte da lição, né, que o mundo vem de Deus e vai para Deus. Que Deus é o supremo Criador e a sua criação não escapará ao seu controle. Deus dará um destino ao que Ele criou, né? Durante muito tempo, nós mesmos, cristãos, aderimos a uma visão catastrófica, né? De que tudo seria destruído, queimado, liquidado, juntado com a pazinha, né, do grande lixeiro universal e jogado no fora, né? E Deus vai nos levar para um mundo azul e branco e dourado, né? Onde nós viveremos para sempre, né? A visão mais justa, mais adequada hoje da escatologia não pensa mais assim, né? Já equilibrou esses desequilíbrios, né? Porque Apocalipse vai dizer de uma nova terra. Então, assim como nós somos sacados da morte para a vida, né? E somos a mesma pessoa, não seremos outra pessoa, seremos a mesma pessoa, teremos um ego, né? Eu continuarei chamando a mim mesmo de eu, né? A criação também será renovada por Deus, que renova todas as coisas, que dá um destino providencial a todas as coisas. Então, assim como Deus renova a vida humana, Ele também renovará céus e terra. E ao invés de falar que nós subiremos para qualquer lugar, como diz a nossa lenda cristã, fala o contrário. Fala que Deus descerá e habitará no meio dos homens, né? Então, ao invés de pensar numa terra que vai ser, quando eu digo terra, estou dizendo a criação, que ela será juntada com a pazinha, né? Como uma dona de casa limpa e joga no lixo, né? Deus não fará isso com a terra. Pelo contrário, né? Ele descerá. A visão de Apocalipse 21 fala: vi novos céus e nova terra, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu. E fala que Deus montará sua tenda entre os homens e habitará com eles para sempre. Então é uma visão completamente o contrário daquilo que nós tradicionalmente pensamos, né? Que a terra vá para o inferno, para o raio que o parta, né? E que nós vamos para o mundo azul. Não, é o mundo azul que desce para nós, né? E a criação de Deus, da criação de Deus, nada se perderá, né? O apóstolo Paulo disse a mesma coisa quando ele fala lá no Romanos capítulo 8, ele fala que toda a criação geme aguardando esse momento. Geme com dores de parto, aguardando esse momento em que
Deus revelará a sua glória, Deus de fato renovará tudo aquilo que criou, né? E ali ele personifica a natureza dizendo: a natureza está submetida a essa escravidão no caos, não por culpa dela, né? Mas pela nossa. Nós que a sujeitamos ao mal, nós que destruímos o meio ambiente, nós que depredamos tudo o que tocamos, né? Nós que fazemos isso. Não é um destino da natureza. A natureza se equilibra, né? Existem algumas ficções científicas que dizem que se o que aconteceria se o ser humano desaparecesse da Terra? A Terra se regeneraria sozinha. Então, quem sujeita a Terra à desgraça somos nós, né? Como diz o filme do Matrix, né? Só existem duas espécies que destroem tudo que toca, né? Vírus e ser humano. Vírus que se multiplica desordenadamente, se adapta a qualquer ambiente e destrói todo o ambiente que toca, e o ser humano, né? Que também se multiplica descontroladamente, consegue morar no deserto, no Polo Norte, em qualquer lugar, e destrói tudo que toca, desequilibra tudo que toca, né? Então, Paulo tem essa visão do ambiente, né? A criação geme, Romanos 8, né? A criação geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, 20. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Não é destino dela, mas por causa daquele que a sujeitou, o ser humano. E ela espera que essa criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias. E não somente ela, mas também nós, que já somos os primeiros do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nesse estado atual, né, depois dessa interrupção de Deus na nossa história, nós passamos a ansiar por esse destino. E, de certa forma, a criação, como que personificada, também anseia por esse destino. Perguntas, comentários? Sim, duas coisas. Bom, eu não gosto de falar primeiro, mas a questão você falou ali de ego, quer dizer, a nova criação, então, duas coisas. A gente vai lembrar, será, dessa vida, de quem a gente é efetivamente, da nossa história nessa vida. E outra coisa, então eu entendo que você crê, né, é uma linha de interpretação que a Terra será restaurada. Quer dizer, esse mundo vai ser um novo, vai ser essa Terra que vai ser restaurada. Sim. Novo no sentido, podemos pensar aqui como a nossa nova vida, né? É você, porém novo, né? Novo também não no sentido apenas de como é que a gente poderia dizer a palavra novo? Não no sentido de que, por exemplo, tenho uma TV velha, comprei uma nova. Não nova porque ainda não foi usada, né? Não novo porque vai envelhecer também. Novo no sentido de outra qualidade, né? Como se nós tivéssemos sido inseridos naquilo que não padece mais de envelhecimento, né? Então, nesse sentido novo, a mesma, porém nova, né? A primeira pergunta da gente lembrar. Sim. Então, aí tem uma questão muito interessante, né? Ele está perguntando se nós nos reconheceremos. Isso. Sim, porque eu só sou este eu e não outro, né? Eu não poderia passar o resto da eternidade com crise de identidade, né? Quem sou eu, de onde vim, para onde vou, né? Por outro lado, a pergunta é muito interessante pelo seguinte: o livro de Apocalipse, ali nos capítulos 21 e 22, você pode achar lá, não sei se eu tenho grifado aqui, mas você deve saber disso. Ele fala, não haverá lembrança das coisas passadas. Se alguém achar o versículo aí, nos diga. Não haverá lembrança das coisas passadas, que pode dar a entender uma amnésia, né? Como aquele cara que bate a cabeça e daí, meu Deus, não sei quem eu sou, não sei se eu sou o Dom Pedro I, né? Não sei o quê. Quer dizer, não, isso seria uma amnésia, uma deficiência.
Por outro lado, pensem bem, pensem comigo, né? Se você tem uma história dramática, uma história de sofrimento, uma história de angústia, de sofrimento, e por via das graças divinas, né, você mudar completamente de vida. Então vamos supor, era uma pessoa miserável, infeliz, doente e tal, mas por alguma graça da vida ganhou na loteria, se tornou milionário, casou com a mulher, não sei o quê, sei lá, alguma coisa muito fantástica, muito. Você de fato esqueceu a tua velha vida, né? Eu não lembro mais de quando eu era desempregado. Eu fui desempregado há 6 anos, né? Eu não lembro mais. Então assim, nesse sentido, eu acredito que a realidade superará, não apagará, mas superará tão supremamente a nossa memória, né, que isso resultará em louvor eterno. Ou seja, nós sempre lembraremos quem é o nosso Senhor, o que Ele fez conosco, né? Então, nesse sentido, superar, não de apagar, né? Porque se a gente pensar, não haverá lembrança das coisas passadas, aí faz que nem aquele pastor lá da televisão, né? Põe a mão na tua cabeça e você fala, não sei, não lembro, não, nunca fiz. Quer dizer, isso é um tipo de amnésia, né? Não sou mais eu, né? Mas veja, este eu que Deus criou, este ser único que Deus criou, será redimido, será eterno, será purificado, será liberto, né, daquilo que foi, digamos, tocado pelo pecado, né? Então nós seremos, vou dizer na primeira pessoa para aparecer o indivíduo, né? Então eu serei mais eu do que nunca fui. Na verdade, nossas crises de identidade é que desaparecerão para sempre. E eu saberei quem eu sou em Cristo. De onde eu nunca deveria ter saído. Nunca deveria ter vivido sem Cristo. Porque fui projetado para viver em comunhão com a Trindade. Que eles sejam um, ó Pai, como nós somos. Essa é a restauração, né? Então, nós voltaremos a estar naquele lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Então seremos nós mesmos como nunca. Por isso a Bíblia fala de uma nova identidade, de um novo nome. Um novo nome para designar esta pessoa nova que seremos. Haverá um novo nome, né? Quem sabe o nome Eliseu, apesar de ser bíblico, hebraico, né? Invocar o Elohim, né? Não importa. Esse é o nome da minha vida pecaminosa, da minha vida de angústia, de lutas, né? Quem sabe o fato de ver a Cristo e esta identidade, né, iluminada por Ele, terá que receber um nome adequado para designar essa novitude, né? Essa nova criatura, né? Então isso é o que está previsto no Apocalipse, né? Mas não no sentido de amnésia, né? Porque isso seria uma deformidade do meu eu, né? Não seria eu. Exato. Eu viveria com uma identidade eterna, né? E aí basta aqui olhar no espelho e não pensar, meu Deus, quem eu sou, o que eu estou me tornando, né? Isso é parte da nossa desgraça humana, né? Nossas crises de identidade, né? Lá eu saberei perfeitamente quem sou, sem ser pecaminoso. Lá eu poderei dizer, eu te louvo, ó Senhor. Eu sou obra das tuas mãos, sem ser pecaminoso, sem me insurgir contra Ele, né? Mas amando profundamente estar nele, me encontrar nele. Quer falar? A parábola do rico e de Lázaro dá uma ideia disso. E também no próprio Apocalipse, os mártires que pediram a Deus para julgar os malfeitores que eles estavam se lembrando de como tinham morrido, como tinham sofrido. Exato. Ok, verdade. Tem esses elementos. Então, assim, os textos que parecerem dizer o contrário é que a gente tem que, né, interpretar dentro desse prisma aí. Ali, depois daqui.
1 Tessalonicenses 4,17 diz: depois que os que ficaram vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele como Senhor. Não dá ideia que não é aqui na terra, é num outro lugar. Pois é. Estaremos para sempre com Ele onde Ele estiver. Né? João 14, acho que também fala isso, né? Deixa eu só comparar. Acho que João 14 também dá, quando ele fala: vou preparar-vos lugar e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O que nós podemos, digamos, concluir aqui estaremos para sempre com Ele. Né? Aquele texto não dá a entender que o Senhor vem aos ares para morar nos ares. Né? Aquele texto dá a entender duas coisas. Nós já estudamos esse texto aqui quando estudamos a vinda de Jesus, né? Ou Ele vem aos ares e volta conosco, né? Ou Ele vem aos ares e volta conosco, né? E a gramática do texto dá a entender a segunda opção, que Ele vem, né? Esse arrebatamento é anterior ao julgamento final, aos 1000 anos, a toda aquela questão do céu. Só que o arrebatamento, então, aí que tá. Aí tem diversas possibilidades, né? Como a gente não vai conseguir resolver isso antes do momento H, né? Eu sempre digo o seguinte, como bom mineiro que sou, né? Prepare-se para o Senhor como Ele quiser vir. Né? Porque durante muito tempo se pensou que Jesus vem em segredo, Tim LaHaye, né? Tim LaHaye, o Deixados para Trás, né? Rapta, exatamente isso, né? Rapta milhares, milhões de pessoas da Terra. Os Estados Unidos irá à falência porque é um país cristão. A África vai ser a potência do mundo, né? Porque os africanos não são de Deus, né? Então tem uma série de série de fragmentos de teologia, né, que dão a entender que esse grande evento está desdobrado em duas etapas. Né? Então seria uma vinda secreta e outra vinda barulhenta, né? Uma sigilosa, outra espetacular. Né? Mas isso não está definido. Né? Nada impede que esses dois eventos sejam um só, como a igreja sempre creu de 1800 para trás, né? De 1800 e bolinha para frente, alguns grupos cristãos, né, formularam esta solução, né? Essa solução, como não conseguem compreender a vida de Jesus, porque de fato ela é difícil, são temas difíceis, né? Então se formulou essa resposta, já que nós não conseguimos conciliar este evento, né, particular para os crentes, deste evento, digamos, global, então vamos separá-los. Né? E aí enfiaram a semana de Daniel aí no meio, né? E está tudo certo. Né? E aquilo que não encaixa, você corta, né, lixa, cola, prega com martelo e monta o quadro ali. Né? Essa é a teologia do Tim LaHaye. Né? Isso não é mais, digamos, sustentável. É sustentável como hipóteses, como possibilidades. Né? Então eu creio que os cristãos de hoje, até onde eu consigo vislumbrar, não têm condições de resolver esse dilema. Não tem condições. Acredito eu, irmão, que os cristãos que estiverem no timing de Deus, né, como é que chama? No kairos de Deus, saberão. Acredito que na medida em que nós aproximarmos o relógio, novas luzes, né, novas compreensões serão dadas pelo Espírito Santo aos cristãos desse tempo. Né? Então é assim que eu me posiciono hoje. Né? Como bom mineiro, se ele vier secretamente, quero estar preparado. Se ele vier com um grande barulho, quero estar preparado. Né? E se a morte vier antes, também estar preparado. Né? Então o mineiro não perde o trem. De qualquer jeito, você vai andar de capacete. De qualquer jeito, você vai andar de capacete. Capacete da esperança. Está lá, em Licenças, Mas exatamente. Pensando,
essa restauração acho que está mais para recriação, né? Sim. Sereis novas criaturas, né? Não, sereis restaurados. Mas eu fico me perguntando, como é que alguém vai lembrar de uma coisa que não passou? Por exemplo, um cego, ele vai ser restaurado, vai ter visão, mas ele vai lembrar de alguma coisa que ele deixou de ver? Como ele vai... É aí que eu acho que entra a superação. Alguém que não anda, alguém que não tem conhecimento, sim, vai lembrar de uma coisa que ele não teve. Uma pessoa deficiente mental, por exemplo. Eu acredito, então, aí que eu acho que entra a tese que eu estou colocando da superação. Né? Uma virada grande na vida já te faz esquecer teu sofrimento. Né? A minha sogra, a mãe da Irene, falava muito isso. Né? Ela sofreu tanto no início do casamento, no sul de Minas, onde ela se casou, e ela veio para o Paraná. Aqui no Paraná eu andava assim, parece que eu estava flutuando. Assim. Era pobre ainda, né? Eu tinha que carpir, café e tal, mas a vida mudou tanto que ela falava, era como se eu estivesse flutuando. Então assim, se uma pequena mudança de vida, a pequena superação de uma doença, de uma tragédia, de uma crise financeira, já te faz apagar da memória eventos tristes, eu fico imaginando, vou levar esse teu pensamento para frente, né? O que será ver o que nunca subiu à mente humana? O que nunca foi visto. Que a nossa mente, como disse Jó, eu e não outro verei. Então veja, os nossos olhos, a nossa mente humana só conhece o medo e o terror. Por mais feliz que estivermos, por mais felizes que estivermos, vivemos no medo. Se estiver feliz demais, pensa, ai meu Deus, já pensou se eu perco alguém? Ai meu Deus. Ou então se estiver rico demais, né? Se vier uma crise, se eu for roubado, quer dizer, até as máximas alegrias desta vida são contaminadas pelo medo, pela tristeza, pela dor, pela incerteza, né? Imagina o que é este nosso ser, com toda esta experiência, né, humana, sofrida, ser mergulhado na vida, como diz Apocalipse, né, aonde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá o mal. Né? Então assim, e esta nossa mente, essa nossa natureza, que foi concebida para Deus e não para o pecado, né? Ser tirada completamente da presença do pecado, da presença do maligno, e ser colocada diante de Deus, onde a alegria, né, etc, tudo aquilo que é descrito aqui. O que isso representará para a nossa psique, para a nossa alma, né? Eu acredito numa superação tão grande que nós só lembraremos para louvar e adorar, né? Mas que você não vai encontrar nenhum anjinho no céu pensando assim, e aquela vez que minha mãe, né, falou que ia me buscar e não buscou, oh meu Deus, né? Tal, chorando no colo, né, e tal, dizendo, Senhor, por que tu permitiste, né, que aquele molequinho da escola me desse uma mordida? Quer dizer, essas coisas vão sumir, né? Eliseu, eu penso que eu peguei pesado. A pior dificuldade para quem acha que vai lembrar é pensar nas pessoas que ela conviveu, uma mãe, um filho que não foi, né, que não está no céu. Então acho que essa tristeza é que assusta mais. Isso, exatamente. Mais do que a mordida do Sim. Verdade. Então, até isso terá que ser superado. Mas daí você vai ver que é Deus justo, sim, vai ver a justiça de Deus, né, que Ele é santo. Que é porque fala que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Então, a gente não consegue nem imaginar o que é uma vida sem dor, sem medo, né? Parece, na verdade, que nós precisamos do medo e da dor para viver, né? Medo não, mas tem medo.
Sim, não, de certa forma, o medo é tão inerente à nossa vida, né, que uma pessoa que não tenha noção de medo mesmo, ela enlouquece, né? Ela atravessa a rua, ela anda, ela mexe com fogo, quer dizer, ela perde a noção. Então, de certa forma, nós não conseguimos pensar a vida fora desse ambiente, né? E aqui tem um outro desdobramento do que nós estamos falando, né? Nova criatura para viver numa nova criação. Então essa é uma outra tese que a gente poderia colocar, né? A nova criação é necessária para abrigar as novas criaturas. Nós cremos que em Cristo somos novas pessoas, vivendo num mundo velho, caído. E isso causa dor, isso causa sofrimento. Mas essa nova pessoa caminha para uma plenitude, para a ressurreição, para a revelação, para a plenitude, para a glorificação, como a gente estuda em teologia, né? A glorificação. Aos que conheceu, a esses também glorificou, né? Ora, não há glória nenhuma nesta vida agora. Quando eu tenho enxaqueca, não tem glória nenhuma, né? Vertigens e náuseas e raiva, como qualquer um, não tem glória nenhuma nisso, né? Gememos aqui, ansiando por algo que ainda não aconteceu. Mas quando acontecer, onde elas viverão? Né? Então Deus restaurará todas as coisas e então dará um lar. Aí estaremos para sempre com o Senhor. Dará um lar a essas novas criaturas, né? Então a nova criação é necessária para cumprir as promessas de Deus, para que Deus conclua o que Ele começou a fazer na nossa vida, né? Esse mundo está contaminado pelo mal que está em nós, seres humanos. Se os seres humanos serão libertos do mal, Deus deverá criar um lugar, um ambiente em que eles possam viver essa nova realidade. A paz que pulsa dentro de nós, né? Pela qual clamamos e não sabemos onde está, né? Na nossa fé está garantida no nosso final, né? Os nossos críticos vão dizer que nós estamos açucarando a vida humana, né? Adoçando, dourando a pílula, tentando fugir da realidade. Paciência. Nós somos cativos da esperança, né? Todos nós estávamos líquido e certo, destinados ao fim, né? Mas houve uma luz que brilhou nas trevas. Nós a vimos e ela nos capturou. E nós não conseguimos mais. Né? É assim que vivemos, né? Amém. A luz brilhou nas trevas. A vida se manifestou aos homens. E aí nós vimos. E aí nos tornamos prisioneiros dessa esperança, né? Por isso, ter esperança hoje é um ato revolucionário, né? Subversivo. Nós não aceitamos essa destinação humana, não aceitamos o caos, a destruição, a tragédia como destino humano. Nós teimamos contra esse destino que seria certo no sentido assim, inescapável para nós, né? Mas assim como Deus interveio na nossa vida, isso não estará completo se Ele não nos der um lar para viver. Na verdade, a nossa vida ficou pior com Cristo, porque agora, além de tudo, ainda vivemos num território estrangeiro, num mundo que jaz no maligno, né? O mundo não persegue os seus. Jesus disse isso. Se vocês fossem do mundo, o mundo os aceitaria. Mas como vocês não são do mundo, como eu também não sou, o mundo os odeia. Odeia a sua esperança.
porque sua esperança clama contra eles. Tá? Então a nossa vida, na verdade, ficou num certo aspecto pior, porque agora nós somos estrangeiros na própria casa. Tá? Somos cidadãos peregrinos no nosso próprio ambiente. Então Deus terá que criar um lugar para que suas novas criaturas possam viver em paz. Esse novo lugar é para todos, mas alguns não desejarão. Até o fim, não desejarão. Então Deus lhes dará o local da sua própria vontade. Deus lhes dará o local escolhido por eles, que é o local onde Deus não habita. Simples assim. Perguntas, comentários, reclamações? 0800, digite 1, digite 2. Bom, com isso, nós estamos falando sobre o significado teológico de ter esperança. Né? Eu falei aí bastante sobre isso, essa dualidade. Né? Às vezes a nossa mentalidade do futuro é mais filosófica do que teológica. Né? Pensar no mundo perfeito, lá em cima e tal, é quase que uma infiltração na nossa fé. Né? A mentalidade judaica, o autor que chama atenção para isso, é muito mais concreto. Né? De uma mentalidade judaica, dificilmente sairia essa visão de um mundo azul. Né? Azul da cor do mar. Né? Na verdade, a mentalidade hebraica é mais concreta. Né? Então eles pensavam em uma nova terra. Né? Veja que fala novos céus e nova terra, novo tudo, recriação. Recriação. Né? Inclusive fala novos céus. Né? Novos céus, nova terra. Né? Então é a terra mesmo. E aquele texto que eu li na aula passada, de Apocalipse, fala coisas assim, constrangedoras, né? Para a nossa escatologia tradicional. Por exemplo, fala, as nações andarão diante da sua luz. Uai. Nações andarão diante da sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. Ué. O que é isso? Do que está falando aqui? Está falando de um mundo absolutamente natural. Do mundo de Deus. Não está falando do mundo azul, nem de pessoas que andam em ruas de ouro vestidas de branco. Não? Eu, particularmente, não creio num futuro monocromático. Acredito que Deus revelará mais cores ainda. Certamente. Se o sol, né, a luz do sol, já nos permite ver tantas cores, né? Acredito que a glória de Deus nos dará visão de coisas inimagináveis. Ele fala de mês a mês. Ué, então haverá tempo? Ele fala que comerão do fruto. Ué, então tem árvore lá? Claro, eu estou falando, estou misturando linguagem, né, linguagem simbólica com linguagem real. Mas de qualquer forma aponta para um lugar muito natural. Um natural resgatado por Deus, onde não haverá mais separação. Tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Capítulo 21, versículo 3. Serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse texto é igual, segundo Coríntios 5, 17, 18, lá quando fala quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então, esse novo de Deus já está presente. Na nossa vida já está presente, embora não totalmente. E no nosso mundo também já está presente. Porque o reino de Deus já está entre nós, numa forma germinal, oculta, discreta, porém já está entre nós. Por meio de quem?
por meio de Jesus e do povo de Jesus, né? Então, como diz o nosso pastor aqui, assim, olha para essa pessoa do lado, discretamente, ela é o reino de Deus. Nós somos chamados a prenunciar o reino de Deus, com seus valores, com os valores eternos, que serão elegidos para prevalecer eternamente. Nós somos chamados para protestar contra os valores do mundo e afirmar os valores do reino de Deus. Somos, por antecipação, a novitude. Que Deus nos ajude. Rimou. Quem quer falar? Diga, irmão. Eu gosto da advertência, que acho que é o único livro, né, que tem a advertência. Quem acrescentar ou quem tirar será penalizado. Isso exatamente para nossos dias. Tem muitos teólogos tirando, acrescentando, fazendo miséria com o Apocalipse. Por isso que quando a gente trata desses temas, né, a gente trata, como eu falei aqui para o irmão, né, com as hipóteses. Né? Porque você tentar diagramar um plano, você incorre nesse risco. Né? As pessoas que tratam com escatologia deveriam levar isso em conta. Né? Não acrescente, não omita. Né? Se não sabe, diga que não sabe. Fala, olha, pode ser assim, não consigo entender. Não consigo juntar essas profecias. Então não afirme o que não está dito. Eu gosto muito do mar. E cada vez que eu vou mar, eu penso naquela palavra. Eu também. Né? Eu também. Que na mar nova já não terra não existe. haverá mais, né? Isso é Eu simbólico? também não me conformo, não é simbólico. Tem que ser. Eu também não me conformo que o paraíso não é na praia. Eu acredito, irmão, essa é digamos assim, a interpretação que eu prefiro, né? Como o irmão ali falou, não vou acrescentar nada ao texto. Mas eu prefiro pensar no mar aqui como símbolo do caos, porque o mar no Apocalipse é de onde procede a besta, né? E todos os governos humanos, todos os perigos, todas né? Os monstros. Né? Então, o mar, mitologicamente e também biblicamente, é símbolo do caos. Né? Então, a gente poderia perfeitamente fazer esta leitura, né? Que ele fala assim, novos céus e nova terra, e o caos já não existe. Haverá apenas marolinha. Não vai dar onda, não. Olha, irmão, quem sabe tem para surfar, né? Quem sabe tem para surfar. Mas não vai ter nada que represente tragédia, tsunami, desgraça, ameaça à vida, ao mundo de Deus. E separação. Nesse sentido, oi? E separação. Porque o mar separa, né? Ah, sim, então, outro significado, né? Por exemplo, a gente pode ler esse mar aqui, lá em Gênesis 1, quando eu falei as trevas, né, cobriam a face do abismo. Esse abismo e a separação de águas, né, dos abismos, águas para cima, águas para baixo, todas elas têm a ideia de caos. E o Espírito Santo, né, gerando ordem e vida no caos. Né? Então, nesse sentido, né, é a minha interpretação preferida. E no banquete vai ter carne? Minha esperança. Nos banquetes será que vai ter carne? Churrasquinho? Haverá derramamento de sangue? Acho que não. Né? Ou vai ser uma fruta sabor de carne? Pois é. Vai ser algo que seu paladar nunca provou, nunca imaginou como. Né? Não haverá mais derramamento de sangue, né? Os protetores dos animais ficarão satisfeitos, né? Porque os boizinhos não serão mais sacrificados, né? A gente não vai ter bichos se comendo, né? Exato. Isso pode ser simbólico, né? Mas. Pelo menos essas figuras aí dão uma ideia da paz. O que nós temos que pensar é o seguinte, aí nós não precisamos, né, acrescentar nada. Nós temos que pensar
que o governo de Deus será pleno, que nós o amaremos, que nós viveremos em paz, que todos nós seremos reis. Fala tanto, né, de trono e reis. Eu fico maravilhado com um lugar em que todos tenham dignidade real, né? Porque a primeira vez que se pensa sentar no trono e reinar, você pensa, opa, chegou a minha vez de mandar, né? Não, meu filho. Lá é uma nação real, é um reino de sacerdotes. Todos têm dignidade real, todos são filhos do rei, né? Todos só se preocupam com o Senhor e com o seu próximo. Lá, a lei do amor vigorará, né? Ninguém pensará em si mesmo, suas necessidades estarão plenamente satisfeitas, né? Nós seremos para Deus e para o próximo, né? Então a lei de Deus vigorará permanentemente, né? É um congresso. E que todos terão a mesma dignidade. Por fim, vamos pensar um pouco sobre o que isso significa para a nossa missão. Se nós de fato cremos, se nós efetivamente cremos que esse é nosso destino líquido e certo para a morte, que foi interrompido pela vida, mesmo que venhamos a morrer, morremos na esperança da vida. Se nós de fato cremos nisso, se nós de fato cremos que Deus recriará todas as coisas, o que isso muda no nosso modo de viver e de agir? Tá? Então ele vai nos chamar aqui a atenção para a nossa missão, no sentido de sermos prenunciadores de uma realidade que ainda não chegou. Quando Jesus fala, buscai o reino de Deus, é disso que ele está falando. Quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. É disso que ele está falando. Tá? Ele não está falando que nós seremos todos primeiro mundo, que nós organizaremos a paz mundial na ONU. Ele está dizendo que nós, aqui neste mundo, prenunciamos a vinda de Deus. E que Deus estabelecerá o seu governo. E o seu governo será eterno. Que nós não confiamos em termos últimos em nenhuma instituição humana, em nenhum governo humano. Nós não somos contra governos, nem contra instituições. Nós não temos que satanizar a ONU ou as instituições criadas para a paz do mundo. Nós queremos a paz, evidentemente, mas nós anunciamos que ela virá por outro meio, que não haverá paz sem Deus. Né? Ontem morreu Fidel Castro. Olhando algumas coisas que ele disse, pensa, esse cara sonhava com algo impossível. Ele fala em alguns discursos, seremos todos irmãos, não haverá diferença entre nós, né? Nós lutaremos, nós sobreviveremos, né? Ele falava de um novo homem. O comunismo acreditava que se conseguisse destruir todas as estruturas perversas, surgiria no futuro, depois das ditaduras, né, e das desgraças todas, de matar, né, os adversários, surgiria um homem livre, solidário, etc. Que dó destes homens, que pena, que tentaram construir o reino de Deus sem Deus. Nós estamos aqui para dizer, não haverá reino sem rei. Não haverá. Isso seria a culminância do projeto humano, do reino bestial. Por isso todas as ditaduras decaíram em malignidades e crueldades inomináveis. Né? Mas nós estamos aqui para sonhar mais do que eles. Para desejarmos, nós podemos desejar o reino de Deus.
Nós podemos desejar o amor, a paz e a justiça. Não apenas podemos desejar, como temos a incumbência de já começar a viver nos valores do reino. Senão, não esperamos o reino. Senão, seremos estrangeiros nesse reino. Então é interessante como às vezes nós criamos estruturas e vivemos de um modo contrário ao reino de Deus. E achamos que quando o reino de Deus vier, nós vamos abraçá-lo e nos sentir em casa lá. Será? Então são questões para a gente pensar. Então ele lembra aqui essa questão do reino de Deus e da justiça. E junto com a justiça, todos os valores